Começa agora mais um podcast. Esse assunto é da hora. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em gestão pública e especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais. Este é o podcast Este Assunto é da Hora, o podcast que faz um link entre os fatos históricos ocorridos no Brasil e a nossa vida cotidiana. Hoje nós vamos falar sobre o herói brasileiro Tiradentes, comemorado em todo o dia 21 de abril, o Dia Nacional dedicado a este herói brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Fique comigo e acompanhe esta emocionante história que se converteu em um dos principais fatos da história do Brasil. O Dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril. É considerado um feriado nacional no nosso país. Esta data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes, o que faz uma referência ao seu ofício, que era dentista. Ele era um caixeiro viajante que visitava as casas fazendo o procedimento de extração de dentes. O feriado de 21 de abril é importante porque Tiradentes foi morto exatamente nesta data em 1792. Ele é considerado um brasileiro que lutou pela independência de Minas Gerais do domínio português, portanto, um herói da independência do Brasil. Quero convidar você agora a acompanhar comigo. Vamos ouvir um pouco da história de Tiradentes, contada pelo locutor Almeida Júnior, o narrador das grandes histórias. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. Era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo o que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Com isso, o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Filho de um português proprietário rural e de uma portuguesa que nasceu em uma colônia brasileira, Joaquim José da Silva Xavier teve 8 irmãos. Com apenas 9 anos ficou órfão e foi criado por um parente que era dentista, com quem aprendeu o ofício que lhe rendeu o apelido. Joaquim desenvolveu várias funções como tropeiro, minerador, fez parte do regimento militar dos Dragões de Minas Gerais, onde teve contato com os ideais iluministas da Revolução Francesa. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então decidiu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, entre eles advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido à sua boa oratória e espírito de liderança, foi o escolhido para comandar o movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. O objetivo era fazer no chamado Dia da Derrama, em que eram cobrados da população os impostos atrasados, fazer um protesto, alertando as pessoas sobre o plano da libertação, e em seguida prendesse o governador Visconde de Barbacena. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério. Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal, e para ter a sua dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena.
34 membros do movimento foram presos, acusados de traição à coroa portuguesa. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse: "Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal." Ele foi enforcado em seguida. Seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, como era de costume naquela época. Conforme podemos ouvir, Tiradentes nasceu em 12 de novembro de 1746, na fazenda de Pombal, entre as cidades hoje chamadas de Tiradentes e São João del Rei, em Minas Gerais. Ele foi um dentista, comerciante, minerador, militar e ativista político brasileiro, e atuava na época do Brasil colonial nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Joaquim José da Silva Xavier foi um participante da Inconfidência Mineira, um dos principais movimentos contra o domínio português exercido por governadores nomeados no território. Na capitania de Minas Gerais, a conspiração visava retirar do poder o presidente então Visconde de Barbacena. Por ser um dos principais articuladores do movimento revolucionário, ao viajar para o Rio de Janeiro, Tiradentes foi capturado em 10 de maio de 1789 e condenado por traição à coroa portuguesa, quando a conspiração foi descoberta. Tiradentes foi enforcado e posteriormente esquartejado no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Partes do seu corpo foram expostos nos principais centros urbanos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A sua casa foi queimada, o terreno salgado e todos os seus bens confiscados. A prisão onde foi encarcerado é a atual sede da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro e recebe o nome de Palácio Tiradentes. Igualmente, a cidade onde nasceu mudou de nome e passou a se chamar Cidade de Tiradentes. Tiradentes foi reconhecido como herói nacional e um mártir da Inconfidência Mineira, quando a República Brasileira foi instalada através de um golpe em 15 de novembro de 1889. Um dos primeiros atos do novo governo foi transformar a data em que Tiradentes foi executado, 21 de abril, em uma festa cívica a ser celebrada nos quartéis. Tiradentes é considerado um grande líder por ter lutado por seu povo e por seus ideais. Apesar de ser o mais humilde entre todos os membros do movimento, Tiradentes foi quem assumiu a maior das responsabilidades. No ano de 1789, uma parte da população de Minas Gerais fez então a tentativa de revolta separatista contra o domínio dos portugueses no Brasil, e Tiradentes, que foi um ativista desse movimento, foi o único condenado à morte por enforcamento. Por este motivo, as suas ações são reconhecidas como ato heróico, que lhe garantiram o status de importante figura na história brasileira. O feriado nacional foi estabelecido pela Lei 4.897, de 9 de dezembro de 1965, durante o governo do presidente Castelo Branco. O nome de Tiradentes
está escrito no panteão da pátria e da liberdade brasileira. Este, que é conhecido como o Livro dos Heróis da Pátria Brasileira. Desde 21 de abril de 1992, consta então o nome de Tiradentes neste livro. Quero aqui, meus amigos e minhas amigas, destacar algumas frases de Tiradentes. Abre aspas. Se 10 vidas tivesse, 10 vidas daria para salvar a do meu povo brasileiro. Fecha aspas. Abre aspas. Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Fecha aspas. Meus amigos e minhas amigas, só lembrando que nação é um território que tem leis, constituição e governo. Esta foi a história do dia 21 de abril, feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Um grande abraço, até o nosso próximo episódio. Esse assunto é da hora!